No próximo capítulo da novela Três Graças, Gerluce chega transtornada ao descobrir que uma denúncia sobre o roubo das Três Graças pode virar contra a própria Lígia. A revelação paralisa a jovem e expõe o preço alto da verdade. Denunciar pode significar prisão. Enquanto isso, no hospital, o clima é tóxico. Mesmo debilitado, Ferete não perde a chance de ferir. Ao cruzar com Viviane e Lorena, despeja ofensas cruéis, humilha as duas e deixa o quarto pesado, quase irrespirável. Zenilda, por sua vez, já havia acionado Xênica às pressas com a notícia da internação e agora tenta controlar danos que só crescem. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Na chacrinha, o poder muda de mãos à força. Júnior e Meg flagraram Lucélia ao lado de Bagdá em atitude suspeita. O bandido impõe sua lei, obriga Júnior a ficar e leva Meg e Lucélia embora, sem negociação. O recado é direto. Ali, quem manda é ele. Em paralelo, um jogo de nervos se instala. Gerluce estranha o comportamento de Lígia e parte para o confronto ao vê-la sair apressada do ferro velho. As perguntas são diretas, as respostas frágeis. O medo no olhar da mãe entrega que há algo muito errado. O alerta fica ligado. A pressão aumenta quando Lígia encurrala Joaquim e exige explicações sobre o que viu no ferro velho. Ele tenta minimizar, mas entra em pânico ao perceber que tudo pode desmoronar. Observando de longe, Lucélia registra discretamente a senha digitada por Casper no computador, informação que pode valer ouro. Pouco depois, Joaquim procura Gerluce e revela que Lígia viu as Três Graças. O choque é imediato. Para completar, Leonardo flagra Zenilda mexendo escondida no celular de Ferete, acendendo novas suspeitas dentro da família. Nada está no lugar e cada passo em falso pode ser fatal. Zenilda sairá de casa como quem atravessa um campo de batalha. Nos próximos capítulos, a personagem aparecerá decidida, com o olhar carregado de ódio e decepção, deixando claro que algo dentro dela finalmente se quebrou. A mulher, que sempre defendeu a família e tentou manter as aparências, não estará mais disposta a fingir que não vê os sinais espalhados diante de seus olhos. O clima será de tensão desde os primeiros momentos, com Zenilda pressentindo que está prestes a encarar a verdade mais dolorosa de sua vida. Zenilda finalmente abrirá os olhos e perceberá que Arminda nunca foi sua amiga de verdade. A desconfiança começará a ganhar forma em pequenas pistas, olhares atravessados, conversas interrompidas e atitudes estranhas que passam a fazer sentido. Nos próximos capítulos, a personagem juntará as peças desse quebra-cabeça cruel e descobrirá que a vilã mantém um caso com Ferete, o homem com quem construiu sua vida. A revelação cairá como uma bomba, tirando Zenilda completamente do eixo e a empurrando para um confronto sem volta. Arminda mantém um caso extraconjugal com Ferete e, ainda assim, sustenta a falsa postura de amiga leal, frequentando a casa de Zenilda, compartilhando confidências e fingindo preocupação com o casamento alheio. A vilã agirá com cinismo, sorrindo, aconselhando e até consolando Zenilda em momentos difíceis, enquanto, pelas costas, se envolverá cada vez mais com Ferete. O jogo duplo da rival será exposto da forma mais cruel possível, deixando claro que nada ali era sincero. O segredo virá à tona da pior maneira possível. Zenilda ouvirá uma conversa comprometedora, flagrará um gesto íntimo ou receberá uma informação certeira que não deixará espaço para dúvidas. O choque será imediato. O mundo da personagem desmoronará em segundos e a dor dará lugar a uma fúria incontrolável. Sem pensar nas consequências, Zenilda seguirá direto para tirar satisfação com Arminda, disposta a tudo. Ao ficar frente a frente com a rival, Zenilda não conterá a revolta.
Bastante transtornada, ela partirá para cima de Arminda, protagonizando uma das cenas mais explosivas da novela. A discussão começará com acusações duras, palavras afiadas e verdades jogadas sem filtro. Arminda ainda tentará se defender, mentir ou minimizar a situação, mas cada tentativa só aumentará a fúria de Zenilda. A briga rapidamente sairá do controle. Zenilda agredirá Arminda com violência, empurrando-a, puxando seus cabelos e a chamando de traidora. Em meio à confusão, ela arrancará o aplique da rival, expondo a vilã diante de todos e transformando a humilhação em espetáculo. Os tapas ecoarão e Arminda ficará desnorteada, com marcas visíveis no rosto, enquanto tenta se proteger da fúria da ex-amiga. A cena causará espanto em quem estiver por perto. Gritos, objetos caindo e tentativas inúteis de separação aumentarão ainda mais a tensão do momento. Zenilda, fora de si, despejará anos de frustração, enganos e silêncios guardados. Cada bofetada carregará o peso da traição e da confiança destruída, tornando o confronto um divisor de águas na história. Após o embate, Zenilda aparecerá devastada, mas firme. A decepção falará mais alto do que qualquer arrependimento. Sem olhar para trás, ela deixará a casa, abandonando Ferete e encerrando, ali mesmo, o casamento que tentou salvar por tanto tempo. O gesto será simbólico. Zenilda não aceitará mais viver de mentiras, nem dividir espaço com a traição. Em seguida, Zenilda encontrará Xênica e revelará que seu casamento chegou ao fim. A conversa será carregada de emoção, lágrimas contidas e desabafos intensos. A personagem admitirá que foi enganada por quem mais confiava, mas deixará claro que não pretende se vitimizar. Pelo contrário, ela mostrará que está mais determinada do que nunca. Longe de ficar passiva diante da situação, Zenilda anunciará que está disposta a declarar guerra ao ex-marido. Nos próximos capítulos, a personagem deixará claro que não aceitará sair dessa história como a derrotada. Movida pela dor e pelo orgulho ferido, ela começará a traçar seus próximos passos, prometendo que Ferete e Arminda ainda pagarão caro por tudo o que fizeram. O clima será de expectativa e tensão, com Zenilda surgindo cada vez mais forte e imprevisível, enquanto Arminda tentará se recompor após a surra e Ferete perceberá que despertou a fúria de quem jamais deveria ter subestimado. As consequências desse confronto começarão a se desenhar, anunciando novos embates, alianças inesperadas e um rastro de vingança prestes a dominar os próximos capítulos. O impacto da surra ainda ecoará por todos os cantos. Arminda aparecerá abatida, tentando esconder os sinais da humilhação, mas será impossível disfarçar o estrago. A vilã passará a evitar aparições públicas, tomada pela vergonha e pelo medo de novos confrontos. Mesmo assim, por dentro, ela estará consumida pelo ódio e já começará a arquitetar sua reação, jurando que não deixará barato o ataque sofrido. Ferete, por sua vez, sentirá o peso das próprias escolhas. O empresário tentará procurar Zenilda, mas será ignorado repetidas vezes. Cada tentativa frustrada aumentará seu desespero, pois ele perceberá que perdeu o controle da situação. O vilão se verá encurralado, pressionado pelo escândalo que se espalha e pela possibilidade real de ter sua vida virada do avesso. Pela primeira vez, Ferete entenderá que subestimou a mulher com quem se casou. Zenilda surgirá transformada. A personagem deixará claro que não pretende mais ser a esposa submissa nem a mulher que aceita migalhas emocionais. Em conversas duras, ela revisitará episódios do passado e começará a enxergar outras traições e manipulações que antes se recusava a ver. Cada lembrança reforçará sua decisão de seguir em frente e não recuar 1 centímetro. A notícia da separação ganhará força e dividirá opiniões.
Alguns personagens tentarão aconselhar Zenilda a manter a calma, enquanto outros enxergarão nela uma mulher que finalmente resolveu reagir. Arminda sentirá o isolamento crescer à sua volta, percebendo que sua máscara de boa moça ruiu de vez. A vilã tentará justificar seus atos, mas encontrará portas fechadas e olhares de reprovação. Determinada, Zenilda começará a se reorganizar. Ela passará a tomar decisões práticas, cortar laços e reassumir o controle de tudo aquilo que deixou nas mãos de Ferete. O tom de suas falas será firme, calculado e direto, mostrando que a guerra anunciada não é apenas emocional, mas também estratégica. Enquanto isso, Ferete se verá cada vez mais pressionado, cercado por conflitos que começam a surgir em outras áreas de sua vida. A ausência de Zenilda abrirá um vazio que ele não saberá como preencher. E o arrependimento começará a bater tarde demais. O embate entre esses personagens ganhará novos contornos. A surra em Arminda deixará de ser apenas um escândalo momentâneo e passará a ser o estopim de uma sequência de acontecimentos que mudarão definitivamente o rumo dessa história, com alianças quebradas, verdades vindo à tona e um confronto final cada vez mais inevitável. No próximo capítulo da novela Três Graças, o jantar que deveria unir começa a se transformar num palco de tensão, quando Ferete assume o controle da mesa e passa a pressionar Viviane com perguntas afiadas e comentários atravessados. Cada silêncio incomoda, cada resposta vira prova. O clima pesa e fica claro que aquela recepção está longe de ser acolhedora. Em outro ponto da história, Joely deixa Samira sem chão ao avisar que não tem medo de ameaça nenhuma. A mensagem é direta, sem floreio. Ela não vai recuar, custe o que custar. Samira percebe que perdeu o domínio da situação. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Enquanto isso, Leonardo se entrega à emoção e declara seu amor por Viviane sem rodeios. Ele garante que enfrentará quem for preciso para ficar ao lado dela. Viviane se comove, mas sente que esse romance está entrando em território perigoso. Paralelamente, Viviane busca apoio em Gerluce e desabafa sobre a apresentação à família de Leonardo. A insegurança fala alto. Ela sente que há algo errado no ar, como se o jantar escondesse intenções que ninguém teve coragem de dizer em voz alta. Gerluce tenta tranquilizá-la, mas também fica com a pulga atrás da orelha. Nos bastidores, Ferete começa a ligar os pontos e conclui que Zenilda sabia, sim, da presença de convidados fora do script. A desconfiança o corrói. Para ele, ninguém age por acaso e alguém está jogando pelas costas. O clima esquenta de vez quando Gerluce e Arminda se enfrentam num embate direto, carregado de rancores antigos. As duas trocam ofensas sem disfarce, expõem feridas mal cicatrizadas e deixam claro que essa rivalidade está longe do fim. Arminda provoca, segura demais de si. Gerluce responde com ironia e faz uma promessa que soa como sentença. Em paralelo, um erro de Joaquim coloca Lígia diante de As Três Graças. O choque é imediato. Assustada, ela se esconde ao perceber que ele está chegando, consciente de que acabou de descobrir algo que pode virar tudo de cabeça para baixo. Por fim, Lígia observa à distância Joaquim ao lado de Arminda. Os gestos cúmplices acendem um alerta perigoso. Segredos estão prestes a emergir e ninguém sairá ileso. Uma operação policial de grandes proporções colocará frente a frente o mundo do crime e a lei. Mas o golpe mais cruel não virá da polícia, e sim de dentro da própria quadrilha. Durante a ação comandada por Paulinho e pelo delegado Jairo, no ferro velho que serve como um dos esconderijos do tráfico, Bagdá será vítima de uma traição fria, calculada e quase fatal.
Desde o início da operação, o clima será de extrema tensão. Sirenes ecoarão pela região, tiros cruzarão o céu da chacrinha e moradores se trancarão dentro de casa, apavorados. Bagdá, confiante como sempre, assumirá o comando da situação, gritando ordens e exigindo que seus homens se posicionem para reagir. Convicto de que tem tudo sob controle, o traficante não perceberá que o verdadeiro perigo está logo atrás dele. Será nesse momento que Vandilson enxergará a oportunidade que vinha aguardando há meses. Ambicioso, ressentido e cansado de viver à sombra do chefe, ele já vinha comendo pelas beiradas, articulando alianças silenciosas e alimentando o desejo de tomar o poder. O caos da operação policial será o cenário perfeito para sua jogada mais ousada. Quando Bagdá ordenar que os comparsas se espalhem para revidar os tiros da polícia, Vandilson se afastará alguns passos, fingindo obedecer. Em fração de segundos, ele sacará a arma, mirará sem hesitar e disparará contra o próprio chefe, atingindo-o pelas costas, no ombro esquerdo. O estampido do tiro se misturará ao barulho da operação, e por alguns instantes ninguém perceberá o que realmente aconteceu. Bagdá cairá no chão, atônito, sentindo a dor lancinante e o sangue escorrer rapidamente. O olhar de surpresa e incredulidade tomará conta de seu rosto ao perceber que foi traído por quem mais confiava. A cena será presenciada por Alemão, que congelará ao testemunhar o momento exato da traição. O silêncio entre os dois será mais alto do que qualquer disparo. Mesmo gravemente ferido, Bagdá reunirá forças movido pelo instinto de sobrevivência. Cambaleando, ele conseguirá escapar do cerco policial em meio à confusão, aproveitando um corredor improvisado entre becos e galpões abandonados. Cada passo será uma luta contra a dor e a perda de sangue, mas o traficante seguirá em frente, determinado a não morrer ali. O destino o levará a um lugar completamente improvável, uma galeria de arte. Quase sem forças, Bagdá invadirá o local e desmaiará literalmente aos pés de Lucélia, sua nova amada. O choque da jovem será imediato. Ao reconhecer quem está caído diante dela, Lucélia entrará em desespero, dividida entre o medo e o sentimento que nutre pelo criminoso. Sem pensar duas vezes, ela o arrastará com dificuldade para dentro do escritório da galeria, escondendo-o do olhar curioso de funcionários e clientes. O pânico tomará conta da jovem, que temerá ser expulsa pelos tios caso descubram que ela está abrigando um dos homens mais perigosos da chacrinha. Ainda assim, Lucélia decidirá assumir o risco. A situação ficará ainda mais grave quando os comparsas de Bagdá aparecerem à procura do chefe. Pressionada, Lucélia fará uma ligação desesperada para José Maria, implorando por ajuda. O médico, relutante e assustado, será praticamente forçado a atender o bandido sob ameaça direta dos criminosos, que deixarão claro que a vida de Bagdá não pode ser perdida. Levado às pressas até a galeria, José Maria encontrará um cenário improvisado, tenso e perigoso. Com poucos recursos e sob constante vigilância, ele precisará agir rápido para evitar o pior. Consuelo será fundamental nesse momento, usando um lenço para estancar o sangue e ajudando a manter Bagdá consciente, enquanto o médico se prepara para o procedimento. A operação improvisada será marcada por nervos à flor da pele. Cada movimento será acompanhado por olhares atentos e armas em punho. José Maria removerá a bala do ombro com extrema cautela, sabendo que qualquer erro pode ser fatal. O silêncio só será quebrado pela respiração pesada de Bagdá e pelas instruções rápidas do médico. Apesar do sucesso inicial do procedimento, o estado de Bagdá continuará gravíssimo. Ele passará a noite entre a vida e a morte, febril, inconsciente e vulnerável, como nunca antes.
Lucélia não sairá de seu lado, vigiando cada sinal de respiração e prometendo fidelidade absoluta ao homem, que até então sempre foi sinônimo de poder e medo na chacrinha. Enquanto isso, longe dali, Vandilson começará a agir para garantir que sua traição não venha à tona. Ele procurará Alemão e tentará convencê-lo a esquecer tudo o que viu, usando ameaças veladas e promessas de ascensão dentro da quadrilha. O clima entre os comparsas ficará carregado, marcado pela desconfiança e pelo medo de que a verdade exploda a qualquer momento. A chacrinha, mais uma vez, ficará à beira do colapso, com alianças frágeis, traições expostas e um líder caído, lutando para sobreviver, sem imaginar que o maior perigo pode não estar fora, mas cada vez mais perto. A madrugada avançará pesada e silenciosa, quebrada apenas pelo som irregular da respiração de Bagdá. O ferimento infeccionará rapidamente e a febre alta deixará o criminoso entre delírios e lapsos de consciência. Em meio às alucinações, ele balbuciará nomes, misturando ordens antigas com lembranças distorcidas, o que aumentará ainda mais a tensão dentro da galeria. Assustada, Lucélia fará de tudo para manter o local sob controle. Ela improvisará turnos de vigilância, apagará luzes e inventará desculpas para afastar curiosos. O medo de ser descoberta pelos tios crescerá a cada minuto, mas a jovem se manterá firme, tomada por uma lealdade que surpreenderá até a si mesma. Pressionado, José Maria alertará que o estado de Bagdá pode se agravar a qualquer momento. Sem antibióticos adequados e com risco de hemorragia interna, o médico deixará claro que o traficante só sobreviverá se o corpo reagir. A informação cairá como uma sentença, deixando Lucélia à beira do desespero. Enquanto isso, do outro lado da chacrinha, Vandilson começará a agir como se o poder já estivesse em suas mãos. Ele reunirá aliados, redistribuirá funções e fará promessas perigosas, vendendo a imagem de que Bagdá não resistirá. Cada gesto deixará claro que a traição não foi um impulso, mas parte de um plano cuidadosamente arquitetado. Alemão, por sua vez, ficará cada vez mais dividido. O peso do que viu o consumirá por dentro. O medo de Vandilson disputará espaço com a culpa e com a certeza de que, se Bagdá sobreviver, a vingança será impiedosa. O silêncio dele se tornará suspeito, chamando a atenção de outros membros da quadrilha. Na esfera policial, Paulinho não engolirá a versão oficial do confronto. Algo não fechará. A ausência de Bagdá entre os presos e os relatos desencontrados farão o investigador desconfiar de traição interna. Ele intensificará a caçada, convencido de que o rei da chacrinha ainda está vivo e escondido. À medida que o dia amanhecer, a galeria se transformará em um barril de pólvora. Um passo em falso poderá colocar tudo a perder. Bagdá seguirá lutando em silêncio, Vandilson avançará em seu jogo duplo e Lucélia perceberá que amar um homem como ele pode custar muito mais do que imagina. Nada estará resolvido. Pelo contrário, a guerra apenas terá começado. No próximo capítulo da novela Três Graças, o clima vira de cabeça para baixo, com a confirmação da prisão de Zé Maria. A notícia corre rápido, espalha medo e muda alianças. Rogério sente o peso do momento e escolhe agir com frieza. Decide segurar a denúncia da Casa de Farinha. Não é desistência, é leitura de cenário. Ele sabe que Ferete está com os sentidos aguçados, pronto para atacar antes de ser atacado. Samira, por outro lado, perde o chão ao descobrir que Raul foi morar com Joely. A mudança mexe com feridas antigas e acende um sinal vermelho. Longe dela, Raul deixa de ser previsível, e isso o incomoda mais do que ela admite. O receio cresce, junto com a sensação de que o controle escapou. Em meio ao turbilhão, Lígia tenta salvar o que ainda pode.
incentiva Raul a voltar a desenhar, apostando que a arte pode ser a saída para um coração confuso. O papel vira abrigo e cada traço carrega sentimentos que ele não consegue verbalizar. Antes de continuar, já aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e comenta de qual cidade você acompanha a novela. Enquanto isso, Gerluce observa Arminda com desconfiança. Desde que voltou da chacrinha, algo nela mudou. O jeito está diferente, as respostas evasivas, o nervosismo evidente. Fica claro que Arminda ouviu ou sofreu algo que prefere esconder. Ferete, atento como sempre, escuta um pedaço de conversa entre Zenilda e Xênica. Para ele, não é preciso mais do que isso. A desconfiança se instala e o ciúme dá lugar a uma paranoia perigosa. Quando Ferete começa a desconfiar, ninguém está a salvo. Em uma conversa sincera, Raul desabafa com Kellen. Confessa arrependimento pelo acordo com Samira e admite que abriu mão da própria tranquilidade por conveniência. É um passo tímido, mas decisivo. Sob ameaça direta, Feliciano aceita o dinheiro de Ferete para esconder a verdade sobre as Três Graças. Não é ganância, é medo. Só que o silêncio comprado sempre cobra um preço alto. E Arminda encerra o capítulo com crueldade calculada. Sugere a Gerluce que a neta das duas talvez nem venha ao mundo. A provocação corta fundo. A partir daí, o jogo deixa de ser estratégico e passa a ser pessoal. Sem volta. Kellen se apaixona e arruma o melhor partido. O público acompanhará o nascimento de um romance improvável, construído longe de festas, luxo ou promessas vazias. Será entre muros frios, grades de ferro e acusações injustas que Kellen descobrirá um amor que mudará o rumo de sua vida. A jovem, conhecida pela doçura e firmeza de caráter, encontrará em José Maria não apenas um homem ferido pelas circunstâncias, mas um parceiro que representa tudo aquilo em que acredita. A aproximação começará depois que o médico for vítima de uma armação cruel de Ferete, que não hesitará em usar seu poder para incriminá-lo com uma falsa acusação de falsificação de receitas. A prisão de José Maria cairá como uma bomba na chacrinha. A comunidade, acostumada a vê-lo atendendo gratuitamente, distribuindo remédios e tratando todos com respeito, se revoltará com a injustiça. Kellen, profundamente abalada, sentirá que não pode simplesmente assistir de longe àquele absurdo. Movida pela compaixão e por algo que ela ainda não saberá nomear, Kellen decidirá visitar o médico na delegacia. A cena chamará a atenção. Enquanto muitos se afastam por medo ou conveniência, ela surgirá com uma cesta de frutas nas mãos, preocupada com a saúde e a alimentação de José Maria atrás das grades. O gesto simples, quase silencioso, será mais poderoso do que qualquer discurso. Durante a visita, o clima entre os dois mudará de forma definitiva. As palavras sairão com cuidado, carregadas de emoção contida. Em um momento de silêncio, as mãos se tocarão através das grades, e esse contato será suficiente para revelar tudo o que ambos tentam esconder. Kellen garantirá que a comunidade acredita na inocência dele e dirá, com convicção serena, que ele não está sozinho. Deus está do seu lado, afirmará olhando nos olhos do médico, que lutará para conter as lágrimas. A partir desse dia, Kellen assumirá uma rotina intensa e dedicada. Inspirada pelo exemplo do pai, o pastor Albérico, que sempre abriu as portas da igreja para detentos e famílias esquecidas, ela se comprometerá a acompanhar cada passo do processo de José Maria. Organizará grupos de oração, mobilizará moradores da chacrinha e passará a frequentar a delegacia com constância, tornando-se presença fixa naquele lugar marcado por dor e desespero. Enquanto isso, José Maria começará a enxergar Kellen sob uma nova luz. Isolado, desacreditado e ferido pela traição de Ferete, ele perceberá que a jovem é o seu ponto de equilíbrio.
As conversas rápidas nas visitas se transformarão em trocas profundas, cheias de confissões, medos e sonhos interrompidos. O médico falará sobre sua vocação, sobre o desejo de continuar ajudando as pessoas, mesmo depois de tudo. Kellen ouvirá em silêncio com admiração crescente. A dedicação dela não passará despercebida. Alguns tentarão alertá-la, dizendo que ela está se envolvendo demais, que pode sair machucada. Mas Kellen não recuará. Pelo contrário, cada obstáculo fortalecerá sua decisão. Ela sentirá que cuidar de José Maria naquele momento não é um sacrifício, mas um chamado. Algo que vai além do romance e toca diretamente sua fé e seus valores. Com o passar dos dias, a esperança ganhará força. Novas provas começarão a surgir, e o cerco contra a farsa armada por Ferretti começará discretamente a se fechar. José Maria, ainda atrás das grades, encontrará em Kellen a coragem necessária para não desistir. Ele passará a contar os dias não pela ansiedade da liberdade, mas pela certeza de que alguém o espera do lado de fora. O momento mais aguardado se aproximará quando, finalmente, o alvará de soltura for expedido. A notícia chegará de forma contida, quase tímida, mas carregada de significado. Na recepção da delegacia, entre portas que se abrem e olhares curiosos, Kellen estará à espera. O reencontro será marcado por um abraço longo, emocionado, daqueles que dizem tudo sem precisar de palavras. José Maria agradecerá por ela não ter soltado sua mão no momento mais sombrio de sua vida. Kellen, com os olhos marejados, sentirá que aquele abraço sela algo maior do que um simples reencontro. O início de um sentimento construído na lealdade, na fé e na coragem de amar quando tudo parece perdido. A partir desse reencontro, os próximos capítulos ganharão novos contornos emocionais. A liberdade de José Maria não significará alívio imediato, mas o início de outra batalha. Mesmo solto, o médico seguirá sendo alvo de desconfiança, comentários maldosos e olhares atravessados. A marca da prisão injusta ainda pesará, e ele sentirá na pele como uma acusação falsa pode destruir reputações. Kellen, porém, não permitirá que ele enfrente isso sozinho. Determinada, ela passará a acompanhá-lo em cada passo fora da delegacia. Estará ao seu lado quando ele retornar à chacrinha e encarar o silêncio constrangedor de alguns moradores. Em outros, encontrará apoio sincero, abraços e pedidos de desculpa por terem duvidado. José Maria, visivelmente abalado, agradecerá a todos, mas será com Kellen que encontrará força para seguir em frente. A relação dos dois evoluirá de forma natural, sem pressa. Caminhadas simples pela comunidade, conversas longas no fim da tarde e pequenos gestos de cuidado marcarão essa nova fase. Kellen incentivará o médico a retomar seu trabalho voluntário, mesmo que ainda haja resistência. Ela acreditará que a verdade se impõe com o tempo, e José Maria começará a acreditar nisso também. Enquanto isso, Ferretti perceberá que seu plano não saiu como esperado. A soltura do médico e a mobilização da comunidade acenderão um sinal de alerta. Nos bastidores, ele tentará se blindar, apagar rastros e intimidar possíveis testemunhas. Ainda assim, a presença constante de Kellen ao lado de José Maria fará o vilão perder o controle em alguns momentos, revelando fissuras perigosas em sua fachada. Aos poucos, o sentimento entre Kellen e José Maria deixará de ser apenas cuidado e gratidão. O carinho se tornará evidente, os olhares mais demorados, as mãos se buscando naturalmente. Em uma conversa sincera, o médico confessará que, nos dias mais difíceis na cadeia, era o rosto dela que o impedia de desistir. Kellen ouvirá em silêncio, emocionada, percebendo que aquele amor nasceu da adversidade, mas se fortaleceu na verdade. O romance também será visto como um símbolo pela chacrinha.
Muitos enxergarão na história dos dois uma prova de que ainda existe justiça, mesmo quando ela demora. Kellen será chamada de a mulher que não virou as costas, enquanto José Maria retomará, pouco a pouco, seu lugar como alguém digno de respeito. Essa união continuará sendo colocada à prova. Novos ataques de Ferete, ameaças veladas e tentativas de desestabilizar o casal surgirão no caminho. Ainda assim, Kellen mostrará que fez sua escolha, e José Maria deixará claro que não pretende mais recuar. Juntos, eles seguirão firmes, conscientes de que o amor que nasceu atrás das grades agora precisará resistir a um mundo bem mais perigoso do lado de fora. No próximo capítulo da novela Três Graças, a sensação de perigo se espalha como pólvora. Consuelo reaparece decidida a não ser ignorada e vai direto ao ferro velho atrás de Joaquim. O tom é urgente, o olhar denuncia pânico real. Não é cena, não é blefe. Joaquim percebe que algo sério está fora de controle e, temendo pelo pior, toma uma decisão arriscada. Pede que Júnior dê abrigo à mulher. O rapaz hesita, sabe que está entrando numa confusão que não provocou, mas acaba cedendo. Ao mesmo tempo, uma revelação atinge Zenilda em cheio. Ela descobre que Viviane é a mulher que conquistou o coração de seu filho. Tudo começa a fazer sentido. As mudanças de comportamento, o silêncio, as ausências. Zenilda passa a observar Viviane com desconfiança, dividida entre o instinto materno e a sensação de que essa relação pode trazer consequências graves. Em outra frente, Arminda percebe que está com a camisa de Joaquim. O objeto desperta lembranças mal resolvidas e sentimentos que misturam rancor e cálculo. Sem hesitar, ela guarda a peça, tratando-a como um trunfo silencioso, algo que ainda poderá virar arma no momento certo. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Enquanto isso, Lorena revela a Leonardo sua apreensão com o jantar que Ferete quer promover para conhecer Viviane. O convite parece educado demais para ser inocente. Leonardo tenta acalmar a jovem, mas também sente que o encontro será tudo, menos cordial. A tensão aumenta quando Raul se incomoda com a postura intimidadora de Jorginho, que deixa claro, de forma ríspida, quem dita as regras naquele território. Atenta aos movimentos ao redor, Josefa faz um alerta direto a Gerluce sobre Arminda. Ela reconhece o perigo disfarçado de elegância e avisa que a rival sempre age com objetivos bem definidos. O clima se torna sufocante quando Consuelo finalmente revela a Gerluce, Viviane, Joaquim e Júnior que Misael planeja matar Ferete. O silêncio toma conta do ambiente. A ameaça é concreta, imediata e muda completamente o jogo. A partir dali, cada decisão pode ser fatal e ninguém está realmente seguro. Ferete organiza um encontro em sua casa com um único objetivo: apresentar Viviane oficialmente como namorada de Leonardo, mas, sobretudo, usar a ocasião como armadilha. O vilão acredita que está no controle da situação, certo de que conseguirá expor, constranger e desestabilizar a farmacêutica diante de todos. Desde os preparativos, o clima já será pesado. Ferete circulará pela sala como um general prestes a entrar em guerra, orientando empregados, exigindo silêncio e deixando claro que espera compostura. Leonardo, visivelmente nervoso, tentará argumentar com o pai, pedindo respeito e moderação, mas será interrompido com ironias cortantes. Para Ferete, aquele jantar não é celebração, é teste, julgamento e, se possível, humilhação pública. Viviane chegará acompanhada de Leonardo, mantendo a postura firme, embora perceba os olhares atravessados e o ar carregado do ambiente. A farmacêutica sentirá que cada gesto seu será observado, analisado e usado contra ela. Ainda assim, decidirá não recuar.
Para ela, estar ali é um ato de resistência. Zenilda, atenta, perceberá o desconforto da jovem e tentará amenizar a tensão, mas acabará sendo também alvo das provocações do anfitrião. Ferete não perderá tempo. Em meio a comentários disfarçados de preocupação, ele começará a disparar frases preconceituosas, deixando claro que jamais aceitou o relacionamento do filho. Ele repetirá sem pudor que Leonardo merecia alguém à altura, de boa família, reforçando seu discurso cruel e excludente. Viviane ouvirá tudo em silêncio por alguns instantes, mas o incômodo crescerá a cada palavra. Enquanto isso, longe dali, Lorena terá um pressentimento. Desconfiada de que o pai esteja armando algo, decidirá agir. Sem convite, sem aviso prévio e sem pedir licença, ela se arrumará para o jantar e fará uma escolha ainda mais ousada. Levará Juquinha consigo. A decisão não será apenas um gesto de afronta, mas uma declaração clara de que não aceitará mais o jogo sujo de Ferete. A chegada das duas causará um choque imediato. A porta se abrirá, interrompendo o jantar, e o silêncio tomará conta da sala. Ferete ficará paralisado ao ver a filha ali, de mãos dadas com Juquinha. Leonardo se levantará surpreso, enquanto Viviane entenderá no mesmo instante que Lorena não apareceu por acaso. Aquela presença é estratégica e explosiva. Ferete reagirá com desprezo mal disfarçado. Sem medir palavras, soltará frases carregadas de preconceito, afirmando que nunca aceitou, nem aceitará, relacionamentos entre mulheres. O vilão fará questão de provocar Juquinha, tentando diminuí-la, questionando seus valores e atacando sua militância. Para ele, tudo não passa de fase, desvio ou provocação. Zenilda também será alvo. Em um comentário ainda mais baixo e cruel, Ferete insinuará que a convivência com Viviane representa risco, soltando frases ofensivas que escancaram sua ignorância e ódio. O ambiente ficará irrespirável.